Eu vou explicar cientificamente por que algumas pessoas têm sorte e a outras não. Por que parece que para algumas pessoas tudo é muito fácil e que para outras tudo dá errado? Bom, para começar, eu quero contar uma história que foi verdadeira, tá? No ano de 2002, um jovem britânico voando no espaço, né? Estava numa aeronave fazendo um voo de algum lugar para outro. E esse jovem, ele tinha 23 anos e ele não desligava de jeito nenhum o celular dele. Ele continuava fazendo o jogo, mesmo que todo o serviço de bordo, que todas as pessoas, inclusive o restante da tripulação, as outras pessoas que estavam viajando, diziam que aquilo ali poderia alterar a configuração da aeronave, sinais, essa coisa toda, e que poderia causar perigo para todo mundo. E esse jovem se recusou terminantemente a desligar o celular. Ele foi preso e ficou preso durante 4 meses, cumprindo a pena. Aí quando foram averiguar o motivo, né, porque é uma situação bizarra, né, você está fazendo algo que é errado, você se recusa a fazer o que é correto e mesmo assim decide pagar pela pena, que foram 4 meses lá de detenção. E aí você percebeu que aquele jovem estava jogando um joguinho no celular. Olha que interessante, um jovem de 23 anos jogando um jogo pelo celular. O nome do jogo é o jogo Tetris. Eu acredito que muitos de vocês conhecem. Eu, na minha adolescência, joguei algumas vezes, apesar de nunca ter sido muito fanática, né, por jogo, mas eu ganhei um joguinho desse e joguei, né? Aquele jogo Tetris, para quem não conhece, é quando você tá, umas barrinhas quadradas vão caindo na tela, até ela formar uma linha horizontal, e quando todas as barrinhas, né, quadradinhos, blocos, se juntam formando uma linha horizontal, você ganha aquela fase, né? E aí aquela barra horizontal ela some. E aí passam a cair outras barrinhas daquela até você montar uma linha horizontal novamente e ela vai sumindo, né? É um jogo aparentemente simples, um jogo aparentemente bobo, que sem nada, né? Mas ele é extremamente viciante. E para aquele jovem, o fato de desligar o celular naquele momento, o cérebro dele não captou a mensagem. Ele preferiu continuar jogando, preferiu continuar dando alimento para o seu vício em função de um jogo que ele estava jogando. Agora olha só, essa situação, ela mais do que isso, ela passou a levar para outros tipos de experimento. Isso foi tão bizarro, né, no mundo, que a Faculdade de Psicologia de Harvard pegou 27 estudantes de Harvard e fez o seguinte experimento, né? Pediu para que pagou para eles, olha só, pagou para 27 jovens durante muitas horas, durante 3 dias. Então, 3 dias seguidos, com muitas horas jogando o Tetris. Bastante tempo jogando Tetris, aqueles 27 estudantes. E o que eles queriam, né, o Departamento de Psicologia de Harvard queria entender, é o que acontecia com esses jovens após ter muito tempo o cérebro, a mente, os olhos, a atenção voltado para um jogo como aquele. E o que eles perceberam é que daqueles estudantes, a imensa maioria deles teve efeito colateral sim. Só por conta de 3 dias, com um exercício repetido, vários estudantes relataram que não paravam de jeito nenhum de sonhar com blocos caindo. Outros iam para supermercados, né? Vamos imaginar que aqui fossem gôndolas de supermercado, e no momento de escolher um cereal, inconscientemente ele já juntava a caixinha do cereal com outra caixinha do cereal para fazer com que aquilo virasse uma linha horizontal e ele ganhasse. Aí ele logo percebia, nossa, eu não estou jogando. Outros até, pra você ter uma ideia, na hora de tomar um cafezinho ou fumar um cigarro naquele intervalo do trabalho, eles ficavam assim na frente do prédio, na rua, tomando aquele ar, e analisavam um prédio, analisavam outro prédio, e imaginava que se pegasse aquele prédio e juntasse com aquele outro, poderia formar uma linha horizontal a ponto de ganhar o jogo, etc. Olha só que coisa louca que não acontece com a mente humana em função daquele esforço repetido. Com esse experimento, ficou apelidado mesmo essa condição da nossa mente de ter efeitos colaterais de efeito Tetris. E é isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje, a questão da sorte, a questão de por que as coisas acontecem com umas pessoas e outras não.
E esse é um efeito interessante que acontece no nosso cérebro. Depois de muitos padrões de repetição, a gente pode ficar viciado a enxergar o mundo daquela forma. É como se fosse uma imagem residual cognitiva. Digamos que esse é o nome científico para o que acontece. São mudanças de padrões, é uma mudança de configuração no nosso cérebro. É claro que a gente aqui está falando, vocês bem sabem que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? O que é que eu estou falando aqui de jogo, por que é que eu estou falando de experimento? Essa é uma questão real, experimentos reais, estudos reais que aconteceram para a gente traçar uma metáfora com a forma como a gente encara o mundo. É uma metáfora para poder dizer que, dependendo daquilo que a gente coloca na nossa cabeça de forma constante e o tempo inteiro, ela pode mudar significativamente a vivência das pessoas, né? Quem é que não conhece, agora me veio aqui à mente alguns exemplos interessantes, quem é que não conhece pessoas no trabalho, por exemplo, com o efeito Tetris? Vamos imaginar que estamos aqui em vias de começar uma reunião. Pode ter aquele colega que já, antes da reunião, disse: isso aqui vai ser um horror, isso não serve para nada, não sei por que fazem reunião. Ou seja, aquele camarada que para toda e qualquer iniciativa ele é pessimista. Pode ter aquele outro colega que já chega mal-humorado todo dia de manhã, dizendo que aquele trabalho não presta, que aquilo não funciona. Ou pode ter aquele outro colega que, mesmo com o aumento salarial que todo mundo desejava, ele imagina assim: nossa, só podem estar querendo mais alguma coisa da gente. Logo, logo vai aumentar a carga de trabalho, logo, logo vão pedir algo a mais, porque eles só querem, não dão nada. Ou seja, na nossa vida real, existe sim o efeito Tetris. E aí a gente pensa, vamos colocar aqui nesses exemplos, esses colegas de trabalho, eles não estão dispostos a serem chatos, a serem irritantes, a serem difíceis. Ali simplesmente é a consequência de um padrão mental que foi repetido ao longo do tempo, a vida inteira, quem sabe, e aquilo ali é só a forma dele viver. Ele se acostumou a ser assim. Quem sabe se você mesmo não pode ter esse efeito Tetris em alguma das áreas da sua vida, no seu filho, no seu marido, no seu companheiro de trabalho. A gente se vicia em padrões de comportamento a ponto da gente começar a agir dessa forma sem a gente nem pensar, vai no automático. Um outro experimento bem interessante que eu quis trazer para vocês, na realidade não foi um experimento, né? O autor do livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele conta que quando ele foi fazer uma atuação de trabalho lá numa empresa, né, a KPMG, que é uma empresa lá de auditoria fiscal, né, de contabilidade fiscal, ele percebeu que aquele grupo de pessoas, de auditores fiscais, eles ficavam entre 8 e 12 horas mexendo em relatórios fiscais para encontrar erros. Ou seja, eles eram pagos para encontrar erros, no sentido de minimizar qualquer chance dos relatórios emitidos pela empresa ter algum tipo de erro. Ou seja, aquelas pessoas estavam condicionadas a só encontrar erros o tempo inteiro. E era para isso que elas viviam, era para isso que elas tinham se formado, é para isso que elas estavam naquele emprego. E o interessante disso é que ele percebeu uma vivência com um desses auditores fiscais que estava com um problema no casamento. Existia uma crise no casamento e ele relatou para o autor do livro que essa coisa dele estar tão condicionado a buscar erros fez com que um dia, de forma inconsciente, ele estivesse lá no computador de trabalho dele, abriu lá o bloco de notas, do Word, né, qualquer coisa assim, e ele estava relatando, né, digitando todas as coisas erradas, todos os defeitos da sua esposa. Ou seja, ele tinha montado um relatório de todos os defeitos da esposa. O olhar dele estava para encontrar erros. O olhar dele estava para encontrar defeitos. Eu fico aqui me imaginando se, né, ele imprime aquele relatório e chega em casa com o relatório: olha, senhora, minha esposa, esses aqui são os seus erros, esses são os seus defeitos, e agora a gente precisa corrigir isso aqui para que nosso casamento continue, etc. e tal, né? Então aquelas pessoas, elas não decidiram ser dessa forma. Aquelas pessoas, esse em específico, ele não decidiu que através de um relatório bem elaborado para a esposa, ela iria olhar aquilo ali e dizer: opa, agora sim eu vou mudar minha vida. Ele simplesmente está condicionado a existir dessa forma.
É como se a gente tivesse condicionado mesmo a procurar as coisas que a gente tem interesse em procurar. Existe um outro experimento também que eu acho que vocês já bem conhecem, porque ele é bem antigo, do gorila, né? No YouTube tem esse vídeo, né? São jogadores de basquete que ficam passando a bola um para o outro e em algum momento lá do vídeo passa um gorila. E isso já deve ter visto em palestras, a gente sempre vê esse experimento, e quem vê pela primeira vez dificilmente percebe que aquele gorila está passando. Por quê? Porque você está condicionado a contar para quantas vezes, quantas bolas foram passadas para as pessoas. Passou para um, passou para dois, passou para três. Você está tão focado em contar para quantas pessoas aquela bola de basquete foi passado, que um gorila passando ali na tua frente, no meio daqueles jovens jogando basquete, ninguém percebe. E nesse estudo, que foi um estudo da área de psicologia, em torno de metade das pessoas que estiveram, né, à frente daquele estudo, elas realmente não perceberam que aquele gorila estava ali. Então isso se apelidou de cegueira não intencional. É quando a gente simplesmente coloca a nossa zona de esforço somente para aquilo que a gente busca. Se a gente quer encontrar aquilo, a gente só tem olhos para encontrar aquilo. O contrário também, né? Nós mulheres, quando ficamos grávidas, a gente parece que o mundo tá voltado só para mulher grávida. A gente desce no condomínio, só tem mulher grávida. A gente vai passear no shopping, a gente só enxerga mulher grávida. Em todo lugar do universo só tem mulher grávida. Ou então quando a gente vai comprar um carro novo, né? Nossa, agora é hora de trocar o carro, e aí vou dar uma olhada aqui no modelo, vou em várias concessionárias, decidir pelo modelo do carro, decidir pela cor do carro. E a partir do momento em que você decidiu pelo modelo e pela cor do carro, parece que a humanidade inteira só tem aquele carro. Isso não é porque isso acontece, não é porque é alguma pegadinha do malandro, não. Sempre teve aqueles carros nas ruas, sempre houveram mulheres grávidas passeando por aí. É só a sua forma de enxergar, é só onde é que está o seu foco. Com esses estudos inteiros aí que eu passei alguns exemplos, a gente tem como conclusão que o efeito Tetris positivo, ele traz para as pessoas felicidade, gratidão, positividade, otimismo, né? Do mesmo jeito que o contrário. Então, por fim, eu quero contar para vocês um experimento de um pesquisador, onde ele trouxe algumas pessoas que ele já tinha mais ou menos separado entre aquelas que se intitularam como azaradas. Nossa, nada dá certo pra mim, se eu tiver que passar aqui, esse tijolo vai cair em cima da minha cabeça. E um grupo de pessoas que eram intituladas como sortudas. Cara, parece que tudo na minha vida dá certo. Ele juntou essa galera toda e ele deu a seguinte atividade para cada um deles. Deu um jornal. Aquele jornal lá, normal, aquele jornal físico que a gente ainda vê por aí. E aí pediu para que cada um contasse quantas fotos tinha naquele jornal. Fotos, qualquer tipo de foto. Era para as pessoas irem passando as páginas e fazendo a contagem de fotos. Olha que interessante. Aquele grupo de pessoas que se entendia como mais sortudas demoravam segundos. Eu digo segundos para fazer essa contagem. As outras demoravam em torno de 2 minutos, as consideradas azaradas. Aliás, gente, você está querendo me dizer que uma é mais rápido e outra é mais devagar? Não. Aquelas consideradas sortudas, aquelas que se autoconsideravam sortudas, elas perceberam já na primeira página do jornal uma frase que dizia assim: pare de contar imediatamente, há 43 fotos nesse jornal. E naquele milésimo de segundo ela já dava a resposta. Os azarados não estavam preocupados em só olhar as fotos para fazer a contagem. Mais ainda, na segunda página daquele jornal, existia uma outra frase que dizia assim: pare de folhear esse jornal, avise para o pesquisador que você encontrou essa frase e você vai ganhar $250. Adivinha só qual foi o grupo que ganhou os $250? O grupo dos sortudos, o grupo que se entendia como sortudo, o grupo que entendia que tudo de bom acontecia na vida dele.
Ariadne, quer dizer então que essa experiência foi para demonstrar que realmente as coisas só acontecem para eles? Não. A oportunidade estava dada para todos. Todas aquelas pessoas que estavam na experiência poderiam ter lido e poderiam ter ganho os $250. A forma como a mente buscava é que era diferente. A forma como aquela pessoa que entende que para ela nada dá certo, ela só está focada em coisas que efetivamente ela entenda como sendo a procura dela, mas ela não expande a visão a ponto de enxergar além. Quem sabe se esse efeito Tetris, quem sabe se esse experimento do jornal não traz aqui pra gente algumas lições no trabalho. Muitas oportunidades, elas estão aí para todo mundo, para todo mundo. E algumas pessoas aproveitam dessas oportunidades e outras não. Talvez algumas pessoas, dia a dia, consigam ganhar lá os seus $250. Talvez outras não. E sim, eu sou perguntada muitas vezes, quando eu venho com essa proposta aí de otimismo, dizendo assim: Ariadne, sua proposição então é que a gente agora só enxergue o lado bom da vida? De jeito nenhum. A gente precisa ter um pouco de ceticismo, a gente precisa ter um certo pessimismo, até porque quando a gente está com um positivismo enlouquecido, acontece o que aconteceu aí de, por exemplo, crises das bolsas, bolhas estourando aí pelo mundo em função de pessoas darem, digamos, motivos muito mais do que precisava para aquele tipo de mercado. Por isso que famílias às vezes se perdem financeiramente, porque sem condição nenhuma compram casas, carros, patrimônio sem ter condição. Então sim, um pouco de pessimismo, um pouco de segurar a guarda aqui, ela é necessária. A minha proposição aqui não é essa, não é que você fique cego para o que é ruim. A minha proposição é de que você coloque um pouco mais de luz no dia a dia, um pouco mais de positivismo no dia a dia, e que você todos os dias se condicione para olhar o que é bom e não o que é mal. O que é mal precisa ser visto, o que é mal precisa ser tratado. Mas especialmente se a minha esfera, se a sua esfera estiver voltada para olhar o que é bom, as oportunidades elas parecem que caem do céu. E na realidade não é cair no céu, é a gente que passa a ter olhos para ver.